Amém. Glória a Deus. A gente vai continuar no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 32. 31, vamos começar do versículo 31 mesmo. A gente concluiu o Evangelho de Mateus. Amém. Versículo 31 diz: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, dai-nos graça de falarmos das coisas do alto, Senhor, com sobriedade, com simplicidade, profundidade. Em nome de Jesus, Senhor, nos socorre. Amém. Amém. A gente continua aqui no Evangelho de Mateus, irmãos, no capítulo 5, no quinto discurso, no primeiro discurso, né? Primeiro discurso, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Trata da realidade do reino dos céus. Aqui nesse discurso, o Senhor ele quer tratar do conteúdo no interior do cidadão do reino, do Filho de Deus agora, que foi colocado, né, no corpo de Cristo, e agora ele faz parte do reino dos céus. E o reino, o Evangelho de Mateus, ele é singular porque ele fala do reino. E quando a gente fala do reino, irmãos, a gente tem que compreender que nós estamos falando de galardão, sabe? De recompensa. Aqui, nesses 5 discursos que nós veremos, que se estende do capítulo 5 até o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, veremos que aqui se imprime no crente um caráter real. E a todos aqueles a quem for imprimindo esse caráter, sabe? Para ele haverá galardão. Esse irmão, ele será alguém idôneo para reinar com Cristo na era vindoura. É disso que trata o reino, sabe? De filhos de Deus sendo preparados para sendo conformados à imagem de Cristo para reinarem. Então isso aqui é a realidade, a ética do reino, sabe? O que para Deus, o que é importante? A palavra diz que para Deus, o que para o homem é importante, para Deus é abominação. Muitas vezes o que é importante para Deus o homem despreza. Por isso que a nossa mente deve estar cativa à verdade, para que a gente saiba se nossa vida agrada ao nosso Senhor. A palavra aqui está dizendo, né? Acerca do divórcio. Foi dito, né, na lei que qualquer que deixar sua mulher lhe dê carta de desquite, de divórcio. Então a lei, o Senhor diz que pela dureza do coração daquele povo, o Senhor permitiu que quando o homem abusasse de sua mulher, ele se divorciasse. Que o que está dizendo é isso mesmo. A palavra diz lá em Deuteronômio, se o homem visse alguma coisa indecente, alguma coisa inconveniente na sua esposa, ele poderia deixá-la. E Moisés concedeu o divórcio. Mas a palavra diz que Deus odeia o divórcio, né? Lá em Malaquias,
Essa é a mente do Senhor acerca do divórcio. Sabe? A palavra diz que o Senhor, ele é testemunha da aliança do homem para com sua mulher e que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então o Senhor aqui, ele fala a mente do Senhor acerca do divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então o Senhor aqui, ele fala de uma coisa fala de uma forma bem clara, que a única coisa que dissolve o vínculo matrimonial é a morte de um dos dois, até que a morte os separe, ou ele concede, né? É uma concessão, não é um mandamento, que em caso de prostituição, de traição, o cônjuge ele tem essa possibilidade de cessar com aquele vínculo matrimonial, sabe? Mas não é um mandamento, irmãos. E quem faz com que o causador, né, da dissolução, ele está em adultério. A palavra diz isso. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério, né? Então a atitude do homem de desfazer o que Deus fez, ele é condenada, não é aceito pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, né, capítulo 7, quando ele fala do casamento, ele fala que o irmão que casa com uma pessoa incrédula, que se a pessoa quer conviver com ele, conviva, mas se a pessoa quiser separar porque essa pessoa foi salva, deixe ir, né? O apóstolo Paulo lança mais luz sobre isso. Deixa aí, que o irmão não tá livre no Senhor. E de fato, irmãos, o Senhor não se agrada do divórcio. Depois a gente pode tratar com mais clareza, mas o que a gente quer focar é que o Senhor quebra aquele entendimento farisaico de que o casamento era uma coisa que poderia ser desfeita a qualquer momento pelo homem. E não é desse jeito, sabe, irmão? Não é desse jeito. O casamento é uma aliança com Deus. Opa, amém. Bem, só... Continuando. Versículo 33. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos. Só lembrando que essa versão que eu leio aqui é Almeida Fiel. Tá? João Ferreira de Almeida Fiel. Eu gosto mais dessa versão porque eu acho que ela traz uma compreensão mais próxima do original. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém. Então, o Senhor está dizendo que o juramento ele deve ser removido do vocabulário do crente, sabe, irmãos? Do cidadão do reino. Porque o crente ele é uma pessoa confiável, né? Se o crente ele diz que vai fazer uma coisa, ele não precisa acrescentar mais um juramento para dizer que vai cumprir a promessa. Porque aí você torna as coisas, né, um pouco complicadas, né? Você precisa jurar para cumprir com uma promessa. O Senhor quebra com isso aqui também. Não jureis. Não queira
é colocar Deus nesse seu negócio, sabe? Honre ao Senhor com a sua palavra, sem necessitar estar querendo fazer o Senhor fiador da sua promessa, sabe? Porque ele fala aqui, não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. É interessante, irmão, isso aqui, sabe? O que passa desse sim, sim, não, não, sabe? A gente costuma acrescentar coisas, sabe? A nossa palavra. Que isso aí é uma inadequação, sabe, irmãos? Tem pessoas que vão contar uma história e aumenta muito, né? E isso aí passa disso, sabe? Passa do sim, sim, não, não. Passa do que é adequado diante de Deus, sabe? Isso aí precisa ser tratado, sabe, irmãos? O Senhor está dizendo, olha, sim, sim, não, não. Não passe disso. Sabe? Uma história contada também deve ser contada da maneira integral, sem querer acrescentar nem diminuir. O Senhor tem que tratar isso conosco, irmãos. Eu me incluo também nisso. Porque muitas vezes a gente quer tornar as coisas mais emocionantes, né? É como eu disse, né? É como eu disse para o meu amigo Francisco aqui, que quando a gente vê um pescador e o cara cheio de história, é porque ele mente muito, né? Quando a pessoa mente muito, ela alegra todo mundo, ela ajeita, né? Ela tem muita história para contar, né? Porque ela aumenta, ela mente, né? Ela acrescenta coisa ali para deixar a história mais legal. E você acaba... Mas quando a pessoa é um pescador e não gosta de mentira, você tem pouca história para contar, né? Você só fala o que você realmente vivenciou. Você não quer... A gente vê uma pessoa que tem muita história, é muito, né? Contador de muita história, entretém todos, é o centro. Alguma coisa tem ali. Porque geralmente quem tem compromisso com a verdade, ele conversa muito pouco, ele não tem muita história não. Versículo 38, irmãos. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com eles 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui o Senhor está falando aqui, irmãos, que nesse mundo as coisas funcionam no olho por olho e dente por dente, porque isso demonstra força, né? Se uma pessoa é capaz de dissuadir outro a fazer o que ela quer, sabe? A deixar de fazer, né? Dissuadir é deixar de fazer e persuadir. Se uma pessoa consegue persuadir outro pela sua força a fazer o que ela quer, ela nesse mundo é tida como uma pessoa forte, mas no reino dos céus não é assim, sabe? O filho de Deus, o cidadão do reino, ele não precisa mostrar a sua força, sabe? Obrigando as pessoas a fazer o que ele quer. Mas muitas vezes ele demonstra força até sofrendo um dano. A gente viu que o homem manso, né? O manso, bem-aventurados os mansos que herdaram a terra, é aquele que não busca a sua justiça própria, né? Ele entrega a Deus. Moisés era um homem manso. A palavra diz que não havia homem mais manso na terra do que Moisés. E a gente vê lá em Números, né? Acho que é 12 ou é 24. Acho que é Números 12, né? Quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés, que ele casou com aquela mulher etíope.
Moisés não falou uma palavra, mas o Senhor foi a sua justiça, né? É Jeová Tsidkenu, né, irmão? Senhor, justiça nossa. Então, esse sofrer o dano, esse dar a segunda face, esse entregar a vestimenta, caminhar a segunda milha, esse dar a quem pede, isso aqui é a característica de uma pessoa mansa, que ele tem um poder sob controle. Ele entrega tudo ao Senhor, sua justiça. Porque a palavra diz que o Senhor fará nossa justiça resplandecer como o sol, né? Lá no Salmo. Acho que é no Salmo 37, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, sabe? Aqueles que prosperam. Entrega ao Senhor, confia nele. Porque o Senhor é a nossa justiça, irmãos. Sabe, quando a gente sofre esse dano, muitas vezes a gente ganha a pessoa para Jesus Cristo. É interessante isso, quando a pessoa não recebe, quando a gente age com misericórdia, quando a pessoa não recebe o que ela merece, no sentido de que ela fez o mal, ela recebe o mal. O Senhor, por meio da nossa perca, Ele ganha aquela pessoa. É assim no reino, sabe, irmãos? É difícil, né? A gente necessita de Cristo em nós, irmãos. Ter a vida de Cristo, andar no Espírito, sermos pessoas que compreendem o agir do Senhor, para que a gente possa sofrer esse dano, sabendo que o Senhor, Ele reivindicará a nossa justiça. Porque nós temos um Senhor que reivindica por nós a nossa justiça. É por isso que a gente sofre o dano. Por isso que o cidadão. E principalmente, irmãos, quem dá a segunda face, quem dá a outra face? Quem dá a vestimenta? A capa, né? Caminha a segunda milha. Dá a quem pede. Ele não paga mal por mal, né? O olho por olho, dente por dente. Esse terá recompensa. O principal é isso, irmãos. Esse terá recompensa. Certa vez Pedro chegou para o Senhor Jesus e falou assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? No caso era André. Aqui dali ele falou porque certamente André magoou Pedro algumas vezes. Ele fala até 7 vezes. Qual é o limite, Senhor, desse perdão? O Senhor disse até 490 vezes, né? 70 vezes 7. Mas aquilo dali, Pedro, ele expôs a sua cruz, né? Ele expôs que o irmão dele aborrecia ele. E no reino, irmãos, o reino funciona de uma maneira diferente. Se na cruz a gente oculta essa transgressão e deixa com o Senhor, a nossa recompensa está guardada, sabe, irmãos? O nosso Senhor nos recompensará em secreto. A cruz que a gente suporta em silêncio, isso é uma coisa, irmãos, que é difícil, né? Para mim é muito difícil ainda. O Senhor tem que trabalhar isso em mim. A gente deve suportar a cruz em silêncio. E o Senhor, em secreto, nos dará a nossa recompensa. Sabe? Isso aqui é algo para a gente pedir, sabe, irmão? Pedir e dar-se-vos-á. É só a gente pedir que o Senhor trabalhe sem nós. Senhor, eu quero manifestar Cristo nessas minhas reações. Eu quero sofrer o dano muitas vezes por amor de Ti. E o Senhor, Ele vai nos dar a graça para trabalharmos dessa maneira, para agirmos dessa maneira, irmãos. Em nome de Jesus. A gente tem que lembrar que a gente não está mais na antiga aliança, né? Que a gente vê Israel ali, quem ataca, o Israel contra-ataca, né? Porque a lei é a lei, eles estão ali seguindo, obedecendo a lei, sabe, meu? Eles dizem, se você me atacar, você vai saber que eu não sou cristão, não. Porque a lei diz isso, né, meu? Sabe, a lei é olho por olho, dente por dente. Quem atacar Israel vai atacar novamente, sabe?
Se você é amigo, você vai ter pão. Mas se você é inimigo, você vai ter pau, né, da parte dele. A lei, ela requer isso, sabe? É olho por olho, dente por dente. Só que é diferente para nós, sabe, cristãos, irmãos? Sabe, uma vez eu vi uma pessoa falando que quando ele tá pregando, tiver um hater aqui, né, aquelas pessoas ficam esculhambando pelo comentário, ele falou que ele ora logo para matar. Irmão, zombou do servo de Deus, eu oro logo para matar. Aí eu falei, irmão, não é assim não, irmão. Você não é desse espírito não, de olho por olho, dente por dente, não. Sabe, certa vez o Tiago e João quiseram orar para descer fogo do céu e consumir os samaritanos que não receberam o Senhor. O Senhor falou, acaso não sabeis de que espírito sois, né? Vós sois de outro espírito, não é mais aquela antiga aliança de Elias, não. Elias, ele fez o que fez porque ele veio como representante ali dos profetas. Elias era o fogo da lei mesmo. Os soldados, 50 soldados vieram ali, falaram, homem de Deus, desce do monte. Ele falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. Tu e esses 50, o capitão e os 50, e veio o fogo. Consumiu um, consumiu dois, 100 soldados. E o terceiro, do terceiro, o capitão pediu, pelo amor de Deus, que ele tivesse misericórdia dele, não o matasse. E aí ele desceu e foi ter com o rei. Mas nosso espírito é diferente, né? O cidadão do reino. Se você quiser a recompensa do reino dos céus, irmão, o Senhor está aqui, a palavra dizendo aqui. Como é que você deve reagir? A recompensa. Reino é recompensa, lembre disso, sabe? Salvação é outra história, é graça. Tivemos participação nenhuma na salvação. Nós não fizemos nada para o Senhor nos escolher, sabe? A gente persevera. O Senhor nos faz perseverar pela graça, o sustento na salvação. Agora, quando a gente fala de reino, a gente está falando de pessoas salvas, pessoas que estão saindo, né? Do filho tecnós, entrando no paidion para caminhar até o ruiós, né? Tecnós é o novo nascido, é a criança na fé. Paidion é o jovem. E o ruiós é o filho maduro, o filho varão, aquele que vai reinar com Cristo. É para quem quer sair. Diferente, sabe? O reino é isso. É a maturidade. Ouvistes que foi dito, versículo 43. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Olha aí, o Senhor falando de galardão, né? É porque o reino trata disso, sabe? Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então, o cidadão do reino, ele tem uma natureza celestial, né? Agora ele é o filho de Deus, ele recebeu um novo coração. Sabe? Ainda que os antigos ouviram isso, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Porque eles não foram aperfeiçoados com a graça que nós recebemos, sabe, irmãos? Quando o judeu crê, aí sim, ele entra para o reino e ele recebe um novo coração para agir como o seu Senhor, Jesus Cristo. Então isso aqui é a mesma coisa que eu estava falando. O Senhor manda a gente amar os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, para que nós sejamos como filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos.
O nosso Senhor, ele age dessa maneira, sabe, irmão? Então nós somos imitadores de Deus como filhos amados, né? Como diz lá em Romanos, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados, andai na luz como filhos da luz. Então, nós somos imitadores de Deus. A gente recebe a mente de Cristo para a gente andar como nosso Pai. E Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. E nós também. E a sua chuva. E nós imitamos o nosso Senhor com essa graça, com misericórdia. Sabe? Amando quem nos odeia. Isso aqui é uma coisa, irmãos, de um cidadão do céu mesmo. Alguém que recebeu a vida de Cristo e ele anda segundo essa vida. Ele anda segundo essa luz. Essa graça que o Senhor concedeu. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa meta, sabe, irmãos? A nossa vida é diferente desse mundo, que a gente vê nesse mundo. É por isso que o cristão, ele é sal e luz, porque ele anda contra a maré, ele é alguém diferente, ele se distingue desse mundo de trevas. Amém, irmãos? Vamos entrar agora no capítulo 6. Né? Entrar no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Capítulo 6, irmãos, a gente entra agora nos feitos, né? As obras do povo do reino. A gente entra agora nessa categoria, os feitos do povo do reino. Como a justiça dos discípulos se distingue da justiça dos fariseus, sabe? Como se distingue? O Senhor está dizendo aqui como é os feitos do povo do reino. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Sabe, receber a recompensa dos homens, né? Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz, a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, aqui a gente vê que o que é que os escribas e fariseus faziam, né? Eles davam esmolas na frente dos homens, eles faziam tocar trombeta, sabe? Para serem reconhecidos como justos e receberem a recompensa dos homens. O Senhor disse, olha, eles já receberam a recompensa deles. Vocês não vão fazer assim. Hoje em dia, é interessante, eles não creem em Jesus, viu? Mas olha o que eles falam. Eu vi um rabino. A esmola, eles falam assim, a esmola com discrição tem a recompensa maior. Hoje em dia eles falam isso. De onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram isso? Por acaso não foi do capítulo 6 de Mateus? Está entendendo? De onde eles tiraram isso? Eles falam assim, a esmola com discrição terá recompensa maior. Mas eles aprenderam isso aqui foi com o Senhor Jesus Cristo. Sabe? Não. Isso aqui é algo novo para aquela época. Sabe?
o judaísmo babilônico da época do Senhor, compreendia as escrituras de uma maneira totalmente errada, sabe? E a gente tem que ter, irmãos, esse discernimento de saber que a esmola, os nossos feitos em oculto, só Deus vê, o Senhor nos recompensará publicamente, né? Os homens verão o Senhor nos exaltando, mas o nosso papel é nos humilhar. A nossa justiça deve ultrapassar a dos escribas e fariseus, que era simplesmente ali um papel, uma encenação, um trabalho para receber glória dos homens, mas a nossa glória vem de Deus. A gente se humilha. E é interessante que aqui fala de galardão, né? Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus, com essa atitude de querer ser visto. Sabe, infelizmente, na religião, a religião hoje, no meio evangélico, ela acaba que incentivando essa justiça dos fariseus, não a do Senhor. Sabe? Porque é como eu estava dizendo, muitas vezes a pessoa sai da igreja porque não recebeu uma oportunidade de cantar um louvor, compartilhar um texto bíblico, mas na rua Deus dá a oportunidade dela pregar o evangelho para o incrédulo, só que ninguém está vendo, sem palco. Na sua casa, Deus dá a oportunidade dela negar a si mesmo, dela agir como Cristo, dela sofrer um dano, e Ele não quer essa oportunidade, só quer a oportunidade lá na igreja, com palco, com plateia, com aplauso, né? É como disse certa vez um pastor, uma moça insistindo para cantar para Jesus, não sei se foi aqui que eu ouvi essa história, a moça insistindo para cantar para Jesus, certo dia o pastor, tá certo, minha irmã. Quando acabou o culto, todo mundo foi embora, ele chamou ela, deu o microfone para ela e falou, cante aí para Jesus. Aí ela, não tem ninguém aqui, pastor, não tem mais ninguém aqui. Era para Jesus ou era para o homem que você queria cantar? Então, a gente tem que entender isso, sabe, irmãos? O que a gente faz em secreto, ninguém vê, não tem aplauso, sabe, irmãos? Muitas vezes, a gente sofre por fazer o bem, né? É fazendo bem, em secreto, porque as pessoas não veem, e as pessoas descendo a língua na gente, e a gente suporta aquilo em silêncio. Suporta em silêncio, porque o Senhor dará a sua recompensa publicamente. O Senhor que viu, Deus está vendo. Deus está vendo, isso é o que importa, irmãos. No reino é assim. Mas já nos círculos religiosos, a gente sabe que não é assim, né? Não é assim. Às vezes a pessoa não quer pregar numa assembleia de 5, 4 pessoas, porque não tem igreja cheia. Quer pregar no domingo, né? Mas isso não expressa o caráter de um cidadão do reino, não. Versículo 5. Bem, a gente não vai passar, vamos ficar em torno de 40, 45 minutos. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aqui do versículo 5, fizemos a leitura, até o versículo 13, o Senhor trata aqui da oração, sabe, irmão? Pô, irmãos, como seria maravilhoso se a gente atentasse para o que a palavra diz, sabe, sobre a oração. Como seria maravilhoso se a gente lesse os salmos. Porque os salmos são orações, sabe? O homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus abrindo seu coração para com Deus. Seria maravilhoso, irmãos, porque participo de reunião de oração que, meu Deus, tem oração que, misericórdia. A gente vê quanto Deus é maravilhoso, sabe, irmãos? A palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele intercede por nós, sabe? A gente lança cada tipo de oração lá para cima e o Senhor mistura. A Bíblia fala que é um incenso do templo no Antigo Testamento. O incenso oferecido no templo é uma figura da oração, sabe? Aquela fumaça que sobe até as narinas de Deus, sobe como memorial diante de Deus. São as nossas orações. E como seria maravilhoso se a gente atentasse para o que o Senhor está dizendo. O Senhor fala como é que os hipócritas faziam, né? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, até hoje é desse jeito, nas ruas também, até hoje é desse jeito, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A pessoa quer ser reconhecida como piedoso. Pessoa que só quer orar na igreja e assim, começa aquela oração longa, meu irmão, que você só falta... Meu Jesus, não vai acabar, não. Tem uma história aquele Moody, né? Aquele evangelista, grande evangelista do século XIX, contemporâneo de Spurgeon. Foram para uma reunião de oração e na reunião de culto, né, na casa do irmão. E ele pediu para o irmão orar. Aí o irmão, meu irmão, sabe? Eu vou aqui, né? Estou aqui na frente do grande homem de Deus, da igreja aqui. Eu vou aqui mostrar como minha oração é espiritual e bonita. Aí ele começou. Deu 1 minuto, deu 2 minutos, deu 3 minutos. Aí Moody se impacientou e disse: irmãos, vamos cantar um hino aqui enquanto nosso irmão termina de orar? Vamos só cantar um hino aqui, que ele vai... Sabe? Porque se você não fizer isso, eu estou aprendendo com o Moody, eu vou começar a fazer isso. Ou você faz isso, ou a pessoa não aprende, cara. Você acha, não, eu vou suportar com graça aqui, porque... Tá entendendo? Mas a pessoa não aprende, sempre repete as mesmas coisas, orações complicadas, sabe, rapaz? Não pede, porque disseram para ele que não pode pedir, que você pode atrapalhar os planos de Deus. Pede nada, sabe? E o Senhor diz pedir, dá-se usar, sabe? O Senhor manda a gente pedir, rapaz. E não pode pedir, e não pede nada. Sabe, você não vê que não foi pedido nada ali das intenções que foi apresentado no grupo de oração. Não pediu para uma cura, não pediu uma conversão, não pediu nada. Foi só ali uma oração longa, mas que não acabou sem nada. E o Senhor disse que essa atitude de orar nas ruas, na esquina, querer orar só na igreja, porque vai aparecer para os irmãos, isso aqui, irmão, já receberam o seu galardão. Não é que é proibido orar nas igrejas, irmão. Estou dizendo é a intenção do coração. Né? Eles gostam, a palavra está dizendo, ó, eles gostam, se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas ruas. Mas o Senhor diz aqui como é o cidadão do reino, ó. Como é que faz aquele que busca galardão do Senhor, não dos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará.
Então, irmãos, a vida do crente é uma vida escondida com Cristo em Deus. A vida do crente, se dá mais em oculto do que público, né? A vida do crente, o culto que a gente vai, ali é um momento da gente adorar o Senhor, ter comunhão juntos, ouvir a palavra juntos, mas a vida do crente ele não se dá na igreja, não. A vida do crente é no quarto, só ele e Deus em oração, é na leitura da palavra na sua casa, na meditação, fazendo suas coisas, orando no Espírito. É assim que a gente cresce, sabe, irmãos? É no secreto. É no secreto. Pastor não se forma pastor em sala de seminário, em púlpito de igreja, sabe? Em reunião, congresso. O pastor não é formado assim, congresso, sabe? O irmão David Martin Lloyd Jones, né? Ele condena, sabe, essa atitude da gente. Ele fala, nós deveríamos andar menos de um lado para outro em aviões a jatos, de congresso para congresso, e estar mais em nosso escritório, em nosso quarto, em oração, em quebrantamento, em leitura da palavra, sabe, irmão? Deveríamos buscar menos estar dentro de avião, viajando, de congresso para congresso, e ter mais vida secreta com Deus. E o Senhor nos recompensará, sabe, irmão? A nossa vida avança, e todos veem, mas se dá pela vida oculta, a vida secreta com Deus. Isso é um cidadão do reino. E orando não useis de vãs repetições. Agora vai falar do conteúdo da oração, sabe? A gente vê que a oração não é uma reza. O Senhor nos deu um modelo aqui, mas a oração não é uma reza, sabe? E orando não useis de vãs repetições, sabe? Esse negócio de repetir, a gente sabe como é, né? Como é que se desbolha um rosário inteiro, não sei quantos, né? Nossos antepassados eram assim, se reunia, vamos aqui rezar 90 a Maria, 200 Pai Nosso, e tá entendendo? O Senhor nos instrui de uma maneira diferente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O Senhor vai dizer que oração não é quantidade. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, a palavra diz que a oração não é essa quantidade de palavras que a gente imagina, essas coisas longas, repetitivas, cansativas, não. A palavra, a oração é um momento de comunhão, sabe? Em que o crente ele abre seu coração ao Senhor. E o Senhor ele dá uma direção para nós aqui na oração do Pai Nosso. Quando ele fala o Pai Nosso, que começa com adoração, né? A oração do Pai Nosso começa. A gente vai ver a Trindade aqui no início, né? Começa com o Pai, né? Pai Nosso, que estais nos céus, a oração é dirigida para Ele. Santificado seja o teu nome. Começa com uma adoração, sabe? A gente exalta quem é a pessoa do nosso Senhor, sabe, irmãos? O Senhor nos ensina a se aproximar com ação de graças ao Senhor. Porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, sabe, irmãos? Essa é a maneira adequada de se chegar ao nosso Senhor. Então, Pai Nosso, a gente vê adoração ao Senhor. Venha o teu reino. Versículo 10, venha o teu reino. Aqui, irmãos, a gente vê a pessoa do Filho, sabe?
aqui a gente vê a pessoa do Filho. Venha o teu reino, porque foi por meio dele que veio o reino, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos trouxe esse reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa, né? A oração aqui, a gente aprende também que a oração a gente deve se aproximar entregando ao Senhor o desfecho final do que a gente pede a Ele. A vontade é dele, não é a nossa, né? Sabe? O reino é dele, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. É essa reverência à vontade soberana do Senhor. Seja feita a tua vontade, tanto na terra. O pastor Glenn costuma falar, o Pai é nosso, Pai é nosso, mas o reino é dele, a vontade é dele. Seja feita a tua vontade. Interessante isso, porque a gente não chega determinando algo a Deus, sabe? Senhor, faz isso aqui, sabe? Nem ensinando como é que Deus tem que fazer, não. A gente aproxima-se, rogando que a vontade do Senhor seja feita. E a oração, ela busca isso, sabe, irmão? Não mudar a vontade de Deus, mas fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, sabe? O Senhor deseja trabalhar, irmãos, em meio a nós. E Ele colocou a sua igreja como participante dessa obra, no pedir. Se o Senhor dá uma visão a nós, de uma necessidade, a gente vai e pede ao Senhor. E pede ao Senhor. Que Ele coloca, né? Spurgeon diz que a oração é como um pombo correio. Que vem, um pombo correio você, né? Sai de um destino e volta para o mesmo destino. Vai lá, entrega e volta. A oração é como um pombo correio. Ela vem do céu, vem até nós e ela volta para o céu. Ela vem do céu. Sabe? É por isso que o Senhor nos dá essa visão da gente pedir. Porque na verdade veio do céu essa visão que Ele nos deu. Para pedir o que nós estamos pedindo. A oração é isso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então a oração busca, irmãos, fazer com que venha o céu, venha o reino até a terra, sabe? E a igreja é isso, né? Nós somos o sal, nós somos a luz. E essas trevas, elas são dissipadas, irmãos, quando o céu se abre em favor da igreja. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor nos ensina a pedir pelas nossas necessidades materiais, sabe, irmão? A gente pode pedir pelo que a gente necessita. O pão, sabe? Desse dia. Sabe? Não do outro. A gente não anda sofrendo por antecipação. A gente pede, o Senhor diz que a cada dia basta o seu mal. Se o Senhor deu hoje, a gente dá graças a Deus, porque amanhã só Ele sabe. A gente não sabe nem se você está vivo amanhã, né? Para comer comida de amanhã. Aquela ruma de carne, de peixe está guardada na geladeira, pode ser que no outro dia o cara nem tenha nem vivo para comer, né? Então o Senhor nos ensina isso, irmãos. A pedir, porém a saber que Ele cuida da nossa necessidade diária, não do dia seguinte. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então o Senhor nos ensina, irmãos, a perdoar para ser perdoado, sabe? A não guardar nada contra o outro, sendo que o Senhor não guarda nada contra nós. O Senhor nos ensina isso, porque a palavra diz que bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Tiago diz que a misericórdia triunfa no juízo, né? A misericórdia triunfa no juízo, porque aquele que teve misericórdia, ele alcançará misericórdia. E não nos induzas, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Do mal é do maligno,
A gente deve orar, irmãos, por isso, sabe? Pelo pão, pela nossa necessidade materiais, sabe? Para que o Senhor libere do nosso coração qualquer coisa que tenhamos contra o outro, né? Porque quando a gente lembra do perdão do Senhor, a gente perdoa os nossos devedores, nos ensina isso, a liberar as pessoas. E a gente ora também para que o Senhor nos livre da tentação. Não nos induzas à tentação, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. A gente necessita, irmãos, ser livres do maligno. Porque ele anda como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, diz Pedro. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Senhor, a gente sabe, irmãos, que o casal, né, o Senhor disse que o casal ele necessita estar em paz para que nossas orações não sejam impedidas, né? E assim o Senhor faz conosco também. Que a gente perdoe, para que nossas orações não sejam impedidas, para que o Senhor não tenha nada contra nós, sabe, irmãos? Ninguém tenha nada contra nós. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe, irmãos? A realidade de um perdoado é que ele perdoa. Essa é a realidade de um filho de Deus, de um cidadão do reino. Ele foi perdoado e ele agora perdoa. Ele não retém nada. E a gente ora para que o Senhor faça isso em nós, irmãos. A oração é justamente para que o Senhor conceda essa realidade, sabe? Quando fala santificado seja o teu nome, ela é a obra do Espírito. Ele santifica o nome de Deus em nós. Ele faz com que seja uma realidade. A obra do Espírito Santo é fazer com que a realidade do que tudo que Jesus fez na cruz por nós, toda a realidade que é a vida de Cristo, venha a ser uma realidade em nós, sabe? Tudo que Jesus venha se cumprir como realidade em nossas vidas. Esse é o papel do Espírito, é a obra do Espírito em nossas vidas. E a oração é para isso. É para que venha essa realidade. Oremos em nome de Jesus, irmãos. Vamos encerrar aqui. Pai, a tua palavra, Senhor, é tremenda, Pai. Nós te damos graças por ela. Te pedimos, Senhor, que tudo que foi falado aqui venha a ser uma realidade em nós. Ensina-nos, Senhor, a viver como cidadão do reino, Senhor. Que nossas obras, Senhor, nossos feitos sejam esses feitos trabalhados pela cruz, Senhor, e não mais na base do farisaísmo, da antiga, Senhor, do antigo odre, mas que seja, Senhor, em novidade de espírito. Nos ensina a orar, nos ensina a pedir, Senhor, a rogar pelas nossas necessidades, a perdoar, a liberar perdão a quem nos tem ofendido. Porque teu, Senhor, é o poder, o reino e a glória, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.